Paz seja convosco, irmãos. Eu quero convidar você nesta hora a consagrar esse tempo ao Senhor, a adorar ao Senhor com todo o teu coração. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom adorar o teu nome, e nós queremos dar a ti todo louvor, toda adoração. Nós reconhecemos quem o Senhor é, e nós sabemos que o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra. E eu quero pedir, Senhor, a tua presença em cada coração, em cada vida que se abre ao Senhor, em cada casa, que todos os teus filhos sejam tocados e abençoados pelo Senhor. Esteja conosco, Senhor, esteja, Senhor, tocando nas nossas vidas, que teu nome seja adorado, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos dar ao Senhor o nosso melhor, todo o nosso louvor, no nome de Jesus. Paciência no Senhor eu esperei, com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Aleluia! Nossos olhos estão no Senhor. Nós confiamos na tua palavra, na tua promessa. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome.
A nossa confiança está no Senhor. Nós pertencemos a Ti, Salvador, Rei eterno, Todo-Poderoso. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim.
seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. É no Senhor que nós confiamos. Nós confiamos nas tuas promessas. Nós cremos que o teu amor, tua misericórdia nos seguirão todos os dias. E no Senhor nós estamos seguros. Por isso nós entregamos a Ti, Jesus, todo o louvor, toda adoração, toda honra, toda glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Haja paz e bênção na sua casa, em nome de Jesus. Nós estamos no jejum da vitória, uma campanha de 21 dias de jejum e oração, jejum parcial, oração, intercessão, evangelização. E fique firme neste propósito, neste projeto de Deus, porque grandes coisas nós conquistaremos em nome de Jesus. E no dia 25 de abril, no encerramento da campanha do jejum da vitória, nós teremos o culto do amigo. Você está convidado, evangelize, convide seus amigos para este culto. Eu acredito plenamente que já estaremos tendo culto presencial. Então, o culto do amigo será presencial e online. Você pode convidar os seus amigos para os cultos presenciais. No mínimo 4 cultos presenciais nós teremos no dia 25 e mais os cultos online, para que seus amigos que não puderem vir no presencial, você acompanhe ou envie para eles o culto online, para que eles possam ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e receber a salvação em nome de Jesus. Então, esta é a nossa expectativa, voltar rapidamente, em breve. Eu creio que nós voltaremos para os cultos presenciais e vamos lançar as redes e ganhar muitas almas para Jesus Cristo. E amanhã, segunda-feira, dia 12 de abril, é o aniversário da nossa igreja, IEQ Jaguaré, completando 24 anos, amanhã, dia 12 de abril. Não tivemos passeata, as nossas comemorações, como a gente sempre faz, mas estamos felizes porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós temos um vídeo comemorando esses 24 anos da igreja. Gostaríamos de assistir juntos, relembrando momentos especiais e olhando para o futuro, sabendo que o Senhor tem grandes coisas por nós, Ele tem feito grandes coisas e Ele fará ainda mais em nome de Jesus. Vamos assistir juntos este vídeo de aniversário da nossa igreja. Pelo segundo ano, a tradicional festa de aniversário da nossa IEQ Jaguaré teve que ser adiada. No entanto, nesse momento de pandemia em que precisamos estar distanciados uns dos outros, a celebração será um pouco diferente. Para comemorar os 24 anos de existência da nossa igreja, a nossa celebração continuará sendo expressão genuína, mas seremos discretos e modestos em respeito ao momento difícil que enfrentamos. A mensagem hoje é de gratidão, fé e encorajamento a todos. Sentimentos que vêm do coração de quem reconhece a bondade e a misericórdia de Deus em tempos como esse.
continuemos firmes no Senhor. Apenas adiamos a nossa celebração, os nossos abraços, lembrando sempre, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aê, glória a Deus. Será que a gente pode aplaudir o Senhor por esses 24 anos da nossa igreja? Graças a Deus, glória a Jesus, a Deus seja toda a honra, seja toda a glória. Eu quero orar por você agora que vai contribuir, por você que vai ofertar na obra de Deus. Mesmo em momentos de crise, a Bíblia diz que a nossa fidelidade é prioridade ao Senhor e podemos semear em tempo de crise e colher. A Bíblia diz que Isaac semeou num ano de crise, num ano de seca e colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. Eu creio que esse ano é o ano do céu aberto, é ano de bênção, é ano de crescimento em todas as áreas da nossa vida e nada vai impedir o milagre de Deus, o céu aberto de Deus, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e nós cremos na provisão, no milagre e na abundância do Senhor na nossa vida. Eu quero orar por você que tem sido fiel, que é um dizimista na obra do Senhor, que contribui com zelo, com gratidão na presença do Senhor. Quero consagrar sua oferta, sua contribuição neste dia, de forma digital, de forma eletrônica, transferência, Pix, e quero abençoar você que é um dizimista na obra do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas mãos do Senhor, Pai, a vida de cada dizimista da tua casa, aqueles que creem na tua palavra, obedecem à palavra do Senhor e são fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor os colocará, continuam sendo fiéis na abundância e ainda mais o Senhor aumentará a sua sementeira, para que continuem semeando e recolham a cada dia mais e não tenham onde guardar, de tantas que serão as bênçãos e a provisão do Senhor, Pai. Por isso eu abençoo, no nome de Jesus, os dizimistas da tua igreja, e consagro nesta hora todos os dízimos e ofertas, para que haja mantimento na tua casa, para o crescimento da obra do Senhor, e que haja provisão e bênção nesta família, na vida do semeador, na vida daquele que é dizimista e ofertante na obra do Senhor, Pai. Abençoe e prospere o trabalho destas mãos, abençoe a despensa e o celeiro desta casa, e que todos possam provar e ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é Jeová Jirê, o Deus provedor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Pode contribuir, aproveite este momento e faça a sua contribuição com amor, no nome de Jesus. Se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço,
Glória a Deus, graças a Deus. Quero falar com você nesta hora sobre o caminho dos vencedores. Esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar com você. Quero chamar a sua atenção, você, sua família, para que pense junto comigo e comece a trilhar este caminho, o caminho dos vencedores. Deus nunca chamou alguém para a derrota. Deus nos chama para a vitória. Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porém, há um caminho para os vencedores trilharem. Há o caminho do vencedor. Há um caminho que nós devemos aprender e seguir. É o caminho dos vencedores. Eu quero ler na palavra de Deus o texto de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 em diante. Gênesis 32, verso 22 em diante, diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. E prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Senhor meu Deus, bendito e glorioso é o Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua presença e saber que o Senhor está conosco, no templo ou nas casas, onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor. Ali o Senhor está presente, Jesus, no meio deles, no meio de nós. E nós sabemos que para o Senhor não há barreiras, pois como está escrito, o Senhor é Deus de perto e também de longe, porque não há distância, não há limites para o agir do Senhor, e a Tua presença enche toda a terra. E nós te pedimos, Senhor, que nesta hora, o conhecimento da glória do Senhor encha toda a terra, como as águas do mar enchem, Senhor, todo aquele lugar. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, e nos conceda abundante graça e sabedoria do Senhor para vivermos, para recebermos a Tua palavra como um alimento sólido para a nossa alma, como palavra do Senhor viva e eficaz, que traz mudanças, transformações, restauração, salvação e milagres na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e queremos ouvir a voz do Senhor pela Tua palavra. Para a honra do Senhor, amém.
Graças a Deus, glória a Deus. Nós vemos aqui Jacó lutando em Peniel com o Senhor. A luta em Peniel, uma luta de Jacó. Ele pensava que fosse um homem, mas era o próprio Deus, era o próprio anjo do Senhor. Aparições no Antigo Testamento do próprio Jesus, que é eterno, o próprio Filho de Deus, o Cristo vivo, antes do seu nascimento, da sua encarnação. Jesus já existia e muitas vezes Jesus se manifestava em forma humana para as pessoas, e isso é chamado de teofania. São manifestações de Deus em forma humana no Antigo Testamento. E Jacó estava naquela noite diante de Deus, porque ele sabia o quanto era importante ser abençoado. A história de Jacó nos mostra que ele enganou seu irmão, mentiu para o seu pai, porque ele queria a bênção, ele queria o direito da primogenitura, ele queria a bênção que pertencia ao primogênito, ele queria a bênção do seu pai, e por isso ele fingiu que era seu irmão, se vestiu como seu irmão, colocou as roupas do seu irmão, falou para o seu pai que era Esaú e não Jacó, quando seu pai lhe perguntou, porque Jacó desejava muito ser um vencedor, mas ele usava de todos os artifícios de trapaça, de mentira, de engano, como seu próprio nome significa. Jacó significa usurpador, suplantador, aquele que trapaceia, aquele que usa qualquer artimanha para conseguir o que deseja. Jacó desejava ser um vencedor. Todos nós devemos desejar ser um vencedor, porque esta é a vontade de Deus, mas Jacó usava os meios incorretos. E Jacó foi abençoado pelo pai, que havia sido enganado, fugiu de casa, ficou 20 anos longe de casa, casou-se, teve filhos, prosperou, foi abençoado, mas quando ele teve que voltar para a sua terra, para o encontro dos seus pais e do seu irmão, Jacó sentiu o medo da morte. E ele sentiu que ele precisava se acertar com Deus, ele precisava da bênção de Deus. Então a Bíblia diz que ele passou toda a sua família, todo o seu rebanho, mandou caminharem, mandou seguir viagem, e ele ficou a sós num lugar chamado Val de Jaboque, lugar de passagem do Jaboque. E ali Jacó, em oração, falando com Deus, de repente ele recebeu a visita de um homem, um aparente homem aos olhos de Jacó, mas era o próprio Deus. Como Jacó diz no final do texto, vi Deus face a face. Por isso aquele lugar foi chamado Peniel, a face de Deus, face a face com Deus. Existem coisas na nossa vida que só um encontro face a face com Deus, uma experiência pessoal com Deus, um acerto face a face com o Senhor pode trazer mudança ou transformação na nossa vida. E Jacó reconhecia que agora não era seu irmão, não era o seu pai, não era o seu sogro, não eram os seus filhos, não era todo o seu dinheiro, todo o seu rebanho que podia resolver aquela situação que ele enfrentava. Voltando para casa, e seu irmão Esaú vindo contra ele, com 300 homens, prontos para atacar Jacó e sua família e destruí-los todos. Só Deus podia salvar a vida e a família de Jacó. Só Deus pode salvar a sua vida e a sua família. Só Deus. O homem não pode salvar. A ciência é limitada. O dinheiro não pode conservar a nossa vida. Só Deus
pode salvar. Por isso a palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Naquele momento Jacó, em conflito consigo mesmo, sabendo e correndo risco de morte, ele sabia que ele precisava se acertar com Deus, e então sozinho ali em Peniel, ele lutou. Isso representa aquele momento em que você para tudo e você se apresenta diante de Deus, você se humilha diante de Deus, você se prostra perante a face do Senhor, você clama pelo nome de Jesus e você luta até que sinta que Deus o abençoou. Você ora, você clama, você jejua, você suplica ao Senhor até que você sente aquela gloriosa paz, tendo a certeza de que Deus ouviu o seu clamor e te abençoou. Em Peniel, Jacó se rendeu ao Senhor. Ele se rendeu, ele estava lutando, ele estava se esforçando, Deus tocou na articulação da sua coxa e ele se rendeu. E ele teve que confessar, porque quando ele disse: não te deixarei ir a não ser que me abençoes, nesse momento ele sabia que aquele homem não era um simples homem lutando com ele. Não te deixarei ir enquanto não me abençoes. E então o Senhor lhe perguntou: qual é o seu nome? Eu penso comigo que naquele momento passou um filme na mente de Jacó, e ele se lembrou cerca de 20 anos atrás, quando seu próprio pai lhe perguntou: qual é o seu nome? E para enganar o pai e ser abençoado, ele disse: eu sou Esaú. Agora a mesma pergunta é feita pelo Senhor: qual é o seu nome? E naquele momento Jacó se rendeu. Jacó escolheu o caminho dos vencedores. E ele confessou: eu sou Jacó. Aquela resposta de Jacó demonstra o seu arrependimento e a confissão do seu pecado. Ele estava confessando quem ele era. E há um significado intrínseco no nome Jacó em hebraico: usurpador, suplantador. Ele confessou: de fato e de verdade, eu enganei o meu irmão e o meu pai. Eu sou um suplantador, eu sou um usurpador daquilo que não era meu. Mas agora eu confesso, arrependido eu confesso, eu sou Jacó. E irmãos, aquela confissão foi tão significativa que então o homem que estava ali lutando com Jacó, o próprio Deus em forma humana, disse então para ele: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E venceu. Deus mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Um príncipe com Deus, um príncipe de Deus que luta e prevalece. Aqui eu vejo, meus queridos irmãos, que há um caminho para o vencedor. O caminho dos vencedores. Qual é este caminho, pastor? Primeiramente, antes de chegar a esta resposta, qual é o caminho dos vencedores, eu quero dizer para você que existe um caminho errado. Existe um caminho muito errado. É o caminho do pecado. É o caminho na contramão da vontade de Deus. Existe um caminho que nós não podemos trilhar, porque é o caminho do fracasso, é o caminho da derrota, é o caminho da perdição. Jacó, por muito tempo da sua vida, trilhou o caminho errado, o caminho da trapaça, da mentira, do engano.
Quantas pessoas andam por este caminho por muito tempo da sua vida e descobrem que por mais que se esforcem, por mais que lutem, não conseguem alcançar a vitória desejada. Provérbios de Salomão diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte, conduz à perdição. Então cuidado com o caminho errado, é o caminho do pecado. O caminho errado se chama pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz que os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos de Deus não estão tapados, as mãos de Deus não estão encolhidas para que Ele não veja, para que Ele não ouça, para que Ele não nos abençoe. Absolutamente não. Mas esse texto de Isaías revela que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O caminho do pecado é o caminho da derrota, é o caminho errado, e muitos insistem em andar neste caminho do pecado. Jacó precisou confessar o seu nome, arrependido dos seus pecados, para que tivesse a sua história transformada de um usurpador, de um mau caráter, para um vencedor com a bênção de Deus. Josué, no capítulo 7 do livro de Josué, teve que lidar e resolver o problema do pecado de Acã em Israel, para saírem da derrota para a vitória. O pecado é o caminho errado que conduz à derrota. E é importante nós lembrarmos aqui de um personagem bíblico tão importante, que sabia lidar e que é um grande exemplo para nós de como lidar com essa questão do pecado. Este personagem tão famoso das Escrituras é Davi, o salmista Davi, o pastor de ovelhas e rei de Israel, Davi. Davi, ele escreveu no Salmo 19, Senhor, olha se há em mim algum pecado oculto, livra-me dos pecados de ignorância e também dos pecados intencionais. Salmo 19, versículo 12 ao 14. Senhor, as palavras da minha boca e os pensamentos da minha mente, do meu coração, sejam agradáveis ao Senhor. Veja como Davi, ele tinha muito cuidado com essa questão do caminho errado, do caminho do pecado. O mesmo Davi, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele escreve dizendo, sonda-me, ó Deus, sonda-me, e veja se há em mim algum caminho mau, algo em mim que te ofende, e guia-me pelo caminho eterno. O mesmo Davi, no Salmo 66, versículo 18, eu quero ler este texto, porque ele é tão glorioso, e ele nos mostra a importância de trilharmos o caminho certo e não o caminho errado. Salmo 66, versículo 18, a Bíblia diz assim, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Escute isso. Se eu acalentasse, acariciasse, se eu estimar o pecado no meu coração, se eu passar a mão no pecado, se eu estimular, alimentar o pecado no meu coração, se eu afagar, sabe a mãe que está fazendo o seu filho, o nenê, dormir, ninando aquela criança? Tem gente que cultiva o pecado, alimenta, tem gente que conserva o pecado no coração. O salmista Davi diz aqui, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Olha o motivo porque muitas pessoas
não estão trilhando o caminho dos vencedores, mas sim o caminho errado do pecado que leva à derrota. Porque acalentam, estimulam, deixam, permitem que o pecado, alimentam o pecado no seu interior, não tomam uma posição contra o pecado. Mas esse mesmo Davi, numa ocasião em que ele pecou gravemente, você conhece a história, Davi adulterou e mandou matar o marido de Batseba para encobertar o adultério e a gravidez que era fruto daquele adultério. Davi pecou, adultério e homicídio. Mas quando ele foi confrontado do seu pecado, ele não ficou dando uma desculpa, ele não ficou jogando a culpa em alguém, ele não ficou tentando se defender. Prontamente ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ele não disse assim: eu pequei contra aquela família, eu pequei apenas contra aquele homem que eu matei e adulterei com a mulher dele. Ele diz: eu pequei contra o Senhor Deus. E no Salmo 51, na confissão de Davi, ele disse: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que o pecado ofende a Deus, ele reconheceu que toda forma de pecado é uma ofensa a Deus. Eu quero citar aqui uma frase de um grande evangelista do século passado, Oswald Smith, que escreveu em seu livro Paixão pelas Almas a seguinte frase: está em foco não apenas a tristeza por causa da consequência do pecado e a punição imposta contra o pecado, mas o próprio pecado em si, pois é crime lesa divindade, é crime contra o Deus Todo-Poderoso, soberano, grave ilegalidade contra Deus. O inferno é feito de remorso por causa do castigo ali recebido, mas não por causa da gravidade do pecado em si. Pense nisso comigo, olha que palavra profunda. Tem muita gente que sente remorso quando a consequência do pecado vem. Quem anda na contramão, quem anda no caminho errado, uma hora sente a consequência porque pode vir uma multa, aí ele sente aquele remorso: não devia ter andado na contramão. Ou pode bater o carro: não devia ter pego esse caminho na contramão. Tem gente que sente remorso quando a punição do pecado vem. Mas o que Deus nos chama a atenção em toda a Escritura é que o pecado é um crime contra Deus. E nós não devemos apenas sentir um remorso por causa da consequência do pecado quando ela chega, mas nós devemos sentir o verdadeiro arrependimento quando pecamos e estamos conscientes de que aquilo ofendeu a Deus. Davi entendia isso. Mas se você lê outros textos, por exemplo, como o texto de Lucas 16, 29, aquele homem rico, da história que Jesus contou do rico e do Lázaro. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Aquele rico morreu e foi para o Hades, foi para o lugar de tormento, foi para o inferno. E lá no Hades, aquele homem rico, ele não se arrependeu do seu pecado. Nenhuma das falas daquele homem no Hades, no inferno, revelava arrependimento. Não, ele apenas estava incomodado com o tormento naquele lugar e pedia: pelo amor de Deus, que venha alguém aqui, refresque a minha língua com água, porque eu estou atormentado nestas chamas.
E também ele dizia: pelo amor de Deus, mande alguém na casa dos meus irmãos, na minha família, para dizer para eles que esse lugar é terrível, para que eles não venham para cá. Mas ele não se arrependeu do seu pecado. Ele tinha remorso por causa da punição que ele estava recebendo. Não havia arrependimento. Em Apocalipse 9, versículo 18 ao 21, a Bíblia fala de que, mesmo na grande tribulação, com tantas pestes, com tantas pragas, com tantas catástrofes na terra, muitos ali, a humanidade naquele momento, eles se escondiam, eles gritavam, eles estavam em pânico por causa de toda aquela grande tribulação no mundo, mas eles não se arrependiam dos seus pecados, da sua idolatria, dos seus adultérios, das suas maldades, das suas corrupções e de tudo de errado que faziam. Continuavam no caminho errado e não se arrependiam. Então, irmãos, o que é o arrependimento? O que é arrependimento? E algumas pessoas pensam que mensagem sobre arrependimento é mensagem de punição, de acusação, é mensagem repreensiva. Eu vejo de forma muito diferente. Eu vejo que a mensagem de arrependimento, que era a mensagem pregada por Jesus, onde ele chegava, ele pregava dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Era a mensagem pregada pelos apóstolos. Pedro, em Atos capítulo 3, depois do dia de Pentecostes, aquele grande mover de salvação, Pedro pregava, Atos 3,19, arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mensagem do arrependimento pregada pelo apóstolo Paulo, Atos 20, verso 21, e ele disse: testifico tanto a judeus como a gregos que se arrependam e se convertam. Arrependam-se dos seus pecados e convertam-se a Deus. A mensagem de arrependimento não é uma mensagem acusatória, não é uma mensagem punitiva, não é uma mensagem opressora, não, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de convite de Deus para nos aproximarmos dele com alegria, com coração transformado. A mensagem do arrependimento é o caminho dos vencedores. O arrependimento e a confissão dos nossos pecados a Deus é o caminho para a vitória. Você quer trilhar o caminho dos vencedores? Arrependa-se e volte-se para Deus, confessando os seus pecados e voltando-se para Deus. É como um GPS. Você que já dirigiu um carro usando um GPS, você vai saber bem o que é o arrependimento. O arrependimento é como aquele alerta que o GPS dá, e a pastora Débora costuma dizer que eu brigo com o GPS, né? Eu acho que todo passageiro que está ao lado do motorista sempre tira o sarro ou ri quando o motorista está dirigindo e o GPS está apontando um caminho e o motorista pega outro. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Você está andando numa estrada, num caminho que você nunca andou. O GPS está dizendo lá assim, vai para a direita. E às vezes tem duas saídas para a direita. Aí para qual você vai? Aí acontece de errar. Aí o GPS, antigamente o GPS até dizia assim, você errou o caminho. E a pastora Débora brincava comigo e dizia, o GPS está brigando com você. Hoje o GPS ele atualiza e te dá outro caminho dali em diante. Mas o que é a mensagem do arrependimento? É o alerta que o GPS está lhe dando. Você está no caminho errado, faz um retorno, volta para o caminho certo, porque senão você não chegará onde você planejou chegar.
Isso é arrependimento. É isso que Jesus e os apóstolos pregavam. Vocês estão andando por um caminho errado, deem meia volta, mudem a direção e andem no caminho dos vencedores, no caminho de Deus e não na contramão de Deus. Porque aí sim você chegará ao lugar planejado, ao lugar que você deseja, a um lugar de conquista, a um lugar de vitória em Jesus. A mensagem do arrependimento é como um alerta de um GPS, para nos conduzir de volta para Deus. Zacarias, profeta Zacarias, um dos profetas que mais profetizou a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Isaías e Zacarias foram profetas que se referiram muito a Jesus. E no capítulo 1 do profeta Zacarias, está muito claro qual é a mensagem do arrependimento. O que é arrependimento? Zacarias 1, versículo 3 diz assim: por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1, versículo 3. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso é arrependimento. É voltar-se para Deus. E o arrependimento inclui 3 coisas, irmãos. Primeiro, o entendimento, o raciocínio, o intelecto. O arrependimento, ele é racional, ele é intelectual. É o momento em que eu entendo que eu estou errado. É um entendimento, é a compreensão que eu estou no caminho errado e preciso mudar. O arrependimento também inclui, e ele alcança o nosso sentimento. Porque há um sentimento, há uma dor profunda pelo pecado, há uma emoção. Há uma comoção interior. O arrependimento, ele produz um constrangimento. Em 2 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz que, 1 Coríntios 10, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. 1 Coríntios 7, versículo 10, se eu não estou enganado. Mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Produz essa mudança, é 2 Coríntios mesmo. O texto, deixa eu achar aqui para não dar informação errada para vocês. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. O arrependimento, ele produz uma comoção interior, uma tristeza que leva ao arrependimento. Você está incomodado, você sabe que aquilo está errado. Então, intelecto, sentimento, e também o verdadeiro arrependimento, ele produz uma ação voluntária, uma decisão. Além de entender, além de sentir, você também age, você toma uma posição, você tem uma atitude de mudar a direção, de dizer, isso está errado, eu reconheço, eu não aguento mais, e eu vou mudar, eu me arrependo, eu não faço mais isso a partir de hoje, eu serei uma nova criatura a partir de hoje. Uma decisão, uma volta para Deus. Volte-se para Deus, e Ele está dizendo, e eu me voltarei para vocês. Aí você está no caminho da vitória. Aí você está no caminho dos vencedores. Você saiu do caminho errado, você se arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus que é um pecador, está arrependido e tomou a decisão agora de andar no caminho dos vencedores, que é o caminho do arrependimento, da confissão, da presença de Deus, andando com Jesus, e Ele então se volta para você e Ele muda a sua história.
história, como Ele mudou o nome de Jacó, como Ele mudou a história de Jacó, Ele muda a sua história, Ele tira você de uma vida de derrota, de mentiras, de fracassos, e Ele coloca você como um vencedor. Ele diz: você lutou contra o pecado, contra a insensatez da sua alma, e você entrou no caminho dos vencedores. Você está debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Aleluia! Esse é o caminho dos vencedores. É o arrependimento e a confissão dos nossos pecados a Deus. E eu quero finalizar dizendo para você que a ceia, a santa ceia que nós vamos tomar hoje, é um convite para o arrependimento. A santa ceia é um convite para o caminho dos vencedores. A ceia é um convite a se examinar, olhar para dentro de si mesmo, se arrepender, confessar, fazer o retorno do caminho errado para o caminho de Deus e andar lado a lado com Jesus, em aliança com Jesus. Aliança por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero te convidar, neste momento, a participar da ceia do Senhor conosco. Feche os teus olhos, examine-se a si mesmo. Nós vamos orar. Nós vamos nos preparar para tomar a ceia. A palavra de Deus diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Escolha o caminho dos vencedores. Se você já está com a ceia preparada, o pão e o cálice na sua mão, se você veio retirar na igreja o seu kit da ceia, ou se você preparou em sua casa, antes de tomar a ceia, eu quero te convidar a uma oração e a pensar em algumas áreas da sua vida. Davi tinha adulterado e mandado matar um homem. Ele se arrependeu, ele confessou e Deus o perdoou. Tem outras coisas que muitas vezes nós cristãos, que já vencemos os pecados conhecidos como grandes pecados,
e nos gabamos de dizer: olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não mandei matar ninguém, eu não roubo ninguém. Mas e outras coisas? Examine-se a si mesmo. Feche os teus olhos e comece a se perguntar: eu, como um cristão, eu tenho perdoado a todos? Há em mim alguma malícia, algum sentimento de ódio ou raiva contra alguém? Eu recuso-me a reconciliar-me com alguém? Eu perco facilmente a paciência? Eu, como um crente em Jesus, eu tenho sofrido de algum tipo de inveja? Há em mim algum sentimento de inveja contra o meu próximo? Eu me aborreço com pequenas coisas, me aborreço facilmente, fico ofendido com qualquer coisa. Tenho alimentado orgulho ou soberba no meu coração. Tenho pensamentos de que eu sou melhor do que os outros. Por acaso eu tenho sido desonesto em alguns dos meus negócios? Por acaso eu tenho sido bisbilhoteiro? Tenho feito fofocas? Ou espalhado calúnias a respeito de alguém? Sou crítico dos outros, sem nenhum amor e compaixão? Como um cristão conhecedor da palavra de Deus, tenho roubado a Deus nos dízimos e nas ofertas? Sou mundano? Tenho algum hábito de furtar alguma coisa que não é minha? Cultivo amargura no coração? As palavras da minha boca são frívolas, são torpes, são indecentes? Por acaso eu tenho enganado alguém ou trapaceado? Ando muito preocupado ou ansioso, ao invés de confiar plenamente no cuidado de Deus? Eu, como um cristão, tenho tido pensamentos sensuais, imaginações impuras? Eu conto mentiras? Ou apenas eu exagero algumas coisas e diminuo outros fatos para criar falsas impressões? E a incredulidade? O pecado da incredulidade me domina? E a oração? Tenho sido negligente na oração? Quantas horas eu passo por dia na internet, nas redes sociais, na TV, nos entretenimentos? E quanto tempo na oração? Tenho negligenciado a leitura e o estudo da palavra de Deus, que é o alimento para minha alma? Sinto vergonha de confessar a minha fé e de confessar a Cristo abertamente diante dos homens? Eu sinto compaixão pelos perdidos, ou não me importo com quem está indo para o inferno? Eu deixei o primeiro amor que um dia ardia em meu coração por Jesus? Como um cristão, eu luto pela unidade ou eu promovo as contendas e divisões na igreja? Senhor meu Deus, nós nos examinamos, porque nós queremos andar no caminho dos vencedores. Nós queremos nos voltar para o Senhor e saber que o Senhor se volta para nós. Assim diz o Senhor:
voltem-se para mim, e eu me voltarei para vós. Aleluia, Jesus. Senhor, nós consagramos agora a ceia. Tomamos agora em nossas mãos este pão, que é o teu corpo, que foi moído e partido por nós no Calvário. Santifica, Senhor, o pão, que nós possamos comer da tua carne e beber do teu sangue nesta hora. Em memória de ti, nós tomamos a ceia. Em memória de ti, nós nos lembramos da tua morte e da tua ressurreição. Consagra, Senhor, o pão que vamos comer. O pão que esta pessoa segura agora em suas mãos é o teu corpo, é a tua carne que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu convido você a ficar em pé, com esse pão consagrado na sua mão, comer em memória de Jesus. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Podeis comer em memória de Jesus. Aleluia. Vamos louvando a Deus antes de tomar o cálice. Aleluia. Sinta esse momento tão glorioso da presença de Jesus. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Senhor, nós estamos com o cálice nas nossas mãos. Este cálice é a nova aliança no teu sangue, Jesus. O teu sangue que foi derramado na cruz. O sangue da remissão dos nossos pecados. O sangue que nos perdoa. O sangue que nos purifica. O sangue que nos lava. O sangue que nos protege, o sangue que nos dá a vitória. Como está escrito, eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho que deram. Santifica, Senhor, este cálice, consagra-o para que possamos beber do teu sangue em memória de ti, Jesus. Aleluia. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Podeis beber em memória de Jesus.
sedento se achar, venha Cristo senta dar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Senhor, nós te damos graças pela ceia do Senhor, pelo teu corpo e pelo teu sangue que foram entregues por nós na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Senhor, pela remissão e perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, Jesus, porque agora fazemos parte do corpo do Senhor, do reino do Senhor. Somos membros do corpo, andamos na presença do Senhor, andamos no caminho dos vencedores, Jesus. Obrigado, Senhor. O teu amor é tão grande, a tua graça é sobrenatural. Nós te agradecemos, Senhor, pela comunhão que nós temos com o Senhor. O Senhor mudou a nossa história, o Senhor mudou o nosso nome, o Senhor perdoou os nossos pecados e o Senhor nos abençoou. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, em tudo te damos graças. Eu oro, Senhor, por toda a tua igreja, que todos sejam fortalecidos, curados, restaurados pelo teu poder, que não hajam fracos, nem doentes, nem muitos que dormem entre nós, porque o Senhor é o Criador e doador da vida humana. O Senhor é aquele que dá o fôlego de vida. Ó Deus, entra, Senhor, em cada casa, em cada família, e toca, Senhor, em cada um dos teus filhos. Revivifica os corpos, restaura, Senhor, os corpos mortais, vivifica o nosso corpo mortal, por meio do teu Espírito que habita em nós. Ó Deus, entra, Senhor, nos hospitais, nas UTIs, nos leitos de enfermaria nesta cidade, nas UPAs e UBSs. Ó Deus, visita com o teu poder os enfermos, curando-os para a tua glória, vivificando o corpo, mediante o poder do Senhor que opera em nós. Enche, Senhor, toda a tua igreja com poder sobrenatural, que haja paz nesta casa, que haja alegria no coração dos teus filhos, mesmo na situação em que nós estamos enfrentando. Não deixe faltar o pão de cada dia, Pai, não deixe faltar nada nesta casa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Supre as necessidades dos teus filhos. Estende a tua mão poderosa, Pai. Livra de todo mal. Guarda, Senhor, os teus filhos. Abençoe toda a tua igreja, Pai. Te agradecemos por estes 24 anos da IEQ Jaguaré. Te agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres, ó Pai. Te agradecemos, meu Deus. Te louvamos, Pai. Abençoe os teus filhos. Abençoe cada família.
abençoe a tua igreja reunida neste momento, não presencialmente, mas em espírito, ó Pai, porque ausentes no corpo, mas presentes em espírito e na mesma fé, nós estamos ligados ao Senhor e ligados uns aos outros em amor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, continue conectado. Nessa semana, células online, Tadel online, Quarta da Vitória online, SOS de adolescentes, culto de jovens online, culto Kids também das crianças online. Continue conectado e Deus seja com você e te abençoe em nome de Jesus. Amém.